Bom, como vocês já sabem, meu nome é Camila e eu estou representando a 5ª Região Tradicionalista. O tema proposto para a mostra esse ano foi as festas juninas e dentre eles eu escolhi falar sobre a culinária, porque na minha região ninguém conhecia nenhuma crendice e nenhuma superstição. Enquanto eu for falando, sintam-se à vontade se vocês quiserem provar alguma coisa. Então as festas juninas, elas aconteciam principalmente nas ruas, nas escolas, nas igrejas e nas casas, que eram as festas familiares, que algumas ainda aconteciam na rua, em frente a alguma casa. Os alimentos das festas juninas, eles eram feitos principalmente da abóbora, da mandioca, da batata doce, do milho e do amendoim, porque como as pessoas moravam no interior, isso elas podiam plantar e era bem mais viável. A culinária das festas juninas, ela é basicamente a mesma. O que muda um pouco é das festas de ruas e escolas para as festas familiares, que têm mais variedade e mais abundância de alimentos. Em geral, pela minha pesquisa, o que mais encontrava nas festas juninas era a batata doce, o pinhão cozido, a tradicional pipoca, que era servida em rolinhos de papel, como esses daqui, a canjica, o arroz de leite, a rapadura de amendoim, o pé de moleque de melado. E como as pessoas moravam no interior, não tinha leite condensado como hoje. E a maioria tinha cana de açúcar, então para elas era mais viável fazer o pé de moleque de melado e assim já aproveitavam fazer o puxa-puxa, que era um dos pratos mais apreciados, principalmente pelas crianças. Nas festas familiares, além desses, ainda tinha a rapadura de abóbora, a rapadura de leite, a paçoquinha, a broa de milho, o bolo de milho ou de fubá, que muitas pessoas acreditam que são dois bolos diferentes, mas na verdade o bolo de milho é a maneira que nós conhecemos aqui no sul e o bolo de fubá é como as pessoas chamam lá no norte do Brasil. Assim como a gente chama a farinha de milho, eles chamam a farinha de fubá. Então o bolo é o mesmo, o que muda é só o nome de acordo com a cultura. Nas festas familiares ainda tinha a mandioca frita e o cri-cri. Como eu disse, é nítido ver que nas festas de família tinha bem mais variedade de alimentos. E ainda a dona Ana me contou que o pai dela costumava fazer para as festas juninas a batata doce fatiada, assada na chapa do fogão a lenha, junto com o pinhão. E como a gente sabe também, o fogão a lenha, ele dá um gostinho especial na comida. A minha região, ela é formada principalmente por duas etnias, que são os portugueses e os alemães. E na minha pesquisa eu procurei diferenciar a culinária das festas juninas dessas duas etnias. O seu José Dores, que é de família portuguesa, morador de Rio Pardo, me contou que nas festas de família dele a tradição até hoje servia um ensopado de peixe. E esse ensopado é servido quase no final da festa, junto com o pão e o quentão. E eu ainda fiquei sabendo que em Rio existem duas igrejas, que ficam uma em frente à outra. Uma é a igreja da Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que era frequentada somente por brancos. E a outra é a capela da Nossa Senhora Imaculada Conceição da Bela Cruz, que era frequentada somente por negros. Na festa junina da igreja dos brancos tinha essa variedade de alimentos, mas já na dos negros, que eram bem mais humildes na época, eles não tinham toda essa variedade. Então eles vendiam o filé do peixe e com a carcaça faziam um ensopado de peixe. Junto eles também serviam a canjica e algumas rapaduras. Já na etnia alemã, a minha avó Gerta, que mora em Rincão del Rei e é de família alemã, me contou que a mãe e a avó dela costumavam fazer para as festas juninas uma cocada. Só que como elas moravam no interior, elas não tinham acesso ao coco. Então elas faziam essa cocada do jacuacá ou pau de quincas, que é uma árvore onde tira um galho, como esses daqui, e esse galho então tira a casca e rala o conteúdo do interior que está aqui, que é bem parecido com o coco. Então esse doce elas cozinhavam com açúcar e esse doce ia substituir o coco para fazer a cocada. Então, como eu disse, eu procurei diferenciar a culinária dos portugueses e dos alemães, mas eu pude ver que é basicamente a mesma. O que muda são poucas coisas, principalmente nas de família, que é alguma tradição familiar. Uma curiosidade que vocês devem ter observado é essa flor no meio das rapaduras. Isso foi a dona Nurli que me contou que na família dela não podia faltar essa florzinha,
que ela e as irmãs delas adoravam chupar um melzinho dessa flor que produz bastante néctar. Então elas pediam para o pai dela trazer essa flor para a festa junina, para elas chupar o melzinho em volta da fogueira. Ele tira esses cabelinhos, como elas dizem, e aqui, quando ela está na época, ela sai separada. Só que a época dela é bem em junho, então ela não está bem ainda. E ali elas chupavam o melzinho. No momento da pesquisa, inclusive, ela não soube me dizer o nome dessa flor, mas me deu as características e eu descobri que o nome é escova de garrafa. Outra coisa que não pode faltar nas festas juninas é a bebida, o nosso tradicional quentão. Que vocês também devem ter observado o que esse fogão está fazendo no meio da minha festa junina. Aqui eu tentei retratar o que algumas pessoas me contaram, que principalmente nas festas familiares, aquelas na rua em frente a alguma casa, para a pessoa que ia cozinhar não ficar isolada das festas, eles improvisavam um fogão. Assim a comida e o quentão ficavam quentinho e a pessoa responsável pela comida podia aproveitar a festa junto com os outros. Pela minha pesquisa, eu ainda descobri que o quentão ele pode ser feito de duas maneiras. O mel tradicional, com vinho, água, açúcar, cravo e canela. Também tem gente que acrescenta cachaça, mas não é o mais tradicional. E a outra maneira é, junto com o vinho, a água, o açúcar, o cravo e a canela, ferver a casca do pinhão. E como dá para ver, ele fica com uma cor mais amarronzada, mais opaca e também fica com um sabor mais forte. A maioria das pessoas ainda me contou que para as crianças era servido um suco de vinho, como esse daqui, com um pouquinho de vinho, bastante água e açúcar, que é o que a gente conhece hoje tradicionalmente como capilé. Então eu pude concluir que a culinária das festas juninas, ela continua praticamente a mesma até hoje. São poucas coisas que mudaram, que não são mais servidas, como a batata doce, a mandioca frita e o pé de moleque de melado. Então era isso que eu tinha para mostrar, espero que vocês tenham gostado. E aqui tem algumas lembrancinhas, que junto eu botei um livrinho de receitas. Ah, vai passar depois? Tá. Então tem um livrinho de receitas que eu botei de todas as comidas, se vocês quiserem. Qual o nome daquele pau? É jacuacá ou pau de quincas. Pau de quincas. Tá bom então. Tá bom, obrigada.